Então, iniciando a aula de física sobre exercícios, ou melhor, fazendo exercícios, né, sobre condutividade térmica ou transmissão do calor. Então, a gente vai aplicar a equação de Fourier nesses exercícios. Então, exercício número 1. Esse é bem longo. Um objeto de massa 160 gramas repousa durante 1 minuto sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura, que é o L, né? Na fórmula ele está aqui embaixo. E ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. Com base da placa, aliás, a base da placa é mantida em 195 graus Celsius e nota-se que a superfície permanece em 175 graus Celsius. A fração de energia em percentagem efetivamente utilizada para deformar a peça é. Então, o exercício forneceu os dados, que é a condutividade térmica da placa é 50, o calor específico do objeto, que é o Czinho, né, 432, o coeficiente de dilatação linear, que é chamado de alfa. Aqui eu coloquei o A, mas é o alfa. Igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Ele forneceu a área da placa, que é 0,6 metros quadrados. Então, primeiramente, a gente vai ter que calcular o fluxo, através da equação de Fourier. O fluxo também tem outro símbolo, mas eu coloco F, né, porque eu não tenho esse símbolo. F igual, ou seja, fluxo igual a área, que multiplica a constante, que multiplica a variação da temperatura sobre a espessura. Então, substituindo os valores, a área 0,6, a constante é 50, né, que ele forneceu aqui. A variação de temperatura, 195 menos 175. Divididos pela espessura, que era 30 centímetros, só que a gente tem que transformar para metros. Tá? Então, fica 0,3 metros. Multiplicando tudo isso, a gente vai obter 0,6 dividido por 0,3 dá 2, que multiplica 50, que multiplica a variação de temperatura 20, portanto, o fluxo vai ser de 2.000 joules por segundo. Então, continuando aqui, agora a gente tem que determinar a quantidade de calor. Então, essa fórmula relaciona o fluxo com a quantidade de calor. Então, a gente descobriu que o fluxo, né, 2.000, igual a Q, que é a quantidade de calor, pelo tempo, que é 60 segundos. Ou seja, o 60 vai passar multiplicando, 2.000, a gente vai obter 120.000 joules. Agora, temos que determinar, calcular a variação de temperatura pela equação de dilatação. Então, é melhor a gente ir direto nessa fórmula aqui, onde diz que a variação do volume é igual ao volume inicial que multiplica o gama, eu coloquei Y, mas é gama, na verdade a dilatação volumétrica daí, multiplicado pela variação de temperatura. Então, a gente vai calcular isso aqui. Volume inicial ele não forneceu, ele só forneceu a variação de temperatura, que é de 1%. Portanto, 1% é 0,01. Igual o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o mesmo do linear, só que a gente tem que multiplicar por 3, porque são 3 dimensões que se dilatam.
Ah, então, 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de temperatura. Isolando a variação de temperatura, a gente vai ter 10 elevado a menos 2, igual a 4, igual não, dividido por 4,8 vezes 10 a menos 5. Então, aqui está, aqui, ó, o 10 a menos 2 vem daqui, né? Passamos o 3 vezes 3 multiplicado por 1,6, que dá 4,8, para o outro lado da igualdade, dividindo. Deixando em potência, é mais fácil para a gente fazer os cálculos. Então, variação de temperatura é igual. Se a gente tem potência de mesma base sendo dividida, a gente vai diminuir os expoentes. Então, vai ficar menos 2 menos 5, que transforma para mais. Então, na verdade, vai ficar menos 2 mais 5, que dá 3. Ou seja, 10 elevado à terceira, que é 1.000, 1.000 divididos por 4,8, a variação da temperatura vai ser de 208 graus Celsius. E agora, para determinar o calor efetivamente recebido, né, pelo objeto. Então, o que é a quantidade de calor? A forma do que macete, né? A massa, o calor específico e a variação de temperatura que a gente acabou de achar. Portanto, a quantidade de calor vai ser igual a 160, era a massa que o exercício forneceu, calor específico, 432, que multiplica 208 a variação de temperatura. Portanto, a quantidade de calor efetivamente recebida pelo corpo é de 14.376,96 joules. Então, é um exercício bem extenso, né? A gente fez 1, 2, 3, 4 cálculos para chegar na resposta. E agora tem mais um que eu achei bem interessante até. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma outra sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então, são duas salas que estão separadas, né, por uma janela retangular de vidro. A espessura do vidro é 8 milímetros. Ela tem 1 metro de altura por 1,5 metros de largura. Então, isso aqui vai nos fornecer a área. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,8, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente. Então, para determinar o fluxo de calor entre as duas salas, a gente vai ter que transformar esses 8 milímetros para metro. Então, dá 0,008. Então, a área, né? A área a gente multiplicou 1 por 1,5, dá 1,5. A condutividade térmica é 0,8. A diferença de temperatura, uma sala estava 30, na outra 20, portanto, vai ser 10, né? Sobre a espessura do vidro. A espessura é 0,08, ou seja, 8 vezes 10 a menos 3. Também fica mais fácil para a gente fazer as contas. Portanto, o fluxo vai ser de 8 vezes 10 a menos 1, né? Aqui eu transformei também o 0,8 em potência, que multiplica 1,5, que multiplica 10, dividido por 8 vezes 10 a menos 3. Portanto, corto o 8 com 8 aqui, menos 1, com mais 3, vai dar 2.
ou seja, 10 elevado a 2, né? Dá 100. 100 que multiplica 10, dá 1.000, que multiplicam em 50, 1.500 joules por segundo. Então, esse é o fluxo entre essas salas. Agora, a determinação da quantidade de calor transmitida, pela fórmula que relaciona o fluxo com a quantidade de calor e o tempo. O fluxo, 1.500 joules, igual a quantidade de calor, que é incógnita, dividido por 60, que é 1 minuto. Como isso aqui a gente nem precisava colocar, multiplicar por 4,2, tá? Porque 1 joule corresponde a 4,2 calorias. Então, na verdade, a gente pode tirar, mas eu só coloquei para mostrar. Aliás, 1 caloria, 4,2 joules, né? Então, multiplicando 60 por 1.500 por 4,2, dá 378 mil joules. Agora que a gente tem que dividir de novo, né? Então, se a gente não multiplicasse, a gente já teria a resposta até antes. Então, 378 mil divididos por 4,2, a gente vai obter 90 mil calorias ou 90 quilocalorias. Então, eram só esses 2 exercícios que eu queria fazer com vocês. Encerrando o compartilhamento. E encerrando a gravação. Obrigada, gente.